Amém? Provérbios 29, versículo 18, que diz o seguinte: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Só um minutinho. Bem, amados irmãos, amada igreja, a concentração agora, hoje está mais para o lado de cá, né? Do bem para cá. Bem, amados irmãos, nessa manhã nós traríamos um outro assunto, mas como nós entendemos que quem está no controle é o Senhor, o assunto que eu iria trazer hoje vai ficar mais para frente. E o Senhor, eu creio que foi o Senhor quem me direcionou, tá, a tratar de algo de suma importância para nós, a sua igreja. E é algo muito atual também. O texto que a gente leu aqui fala sobre profecia. E já faz tempo que torna-se necessário nós pontuarmos algumas orientações aqui dentro dessa questão, até porque a internet é um campo vasto, né? Um campo muito grande, e a cada acontecimento vultuoso no nosso país ou no mundo, sempre aparece alguém, sempre se levanta alguma coisa que alguém falou lá atrás, e aí muitas das vezes essa pessoa, por exemplo, um canal de YouTube, por exemplo, às vezes a pessoa não tem nem 1000 seguidores e de repente alguém levanta aquilo que Deus, vou colocar assim, que Deus falou através dele, e de repente estoura o canal daquela pessoa, porque parece que o mundo inteiro corre para aquele canal. E a pessoa ganha notoriedade, e as pessoas começam a seguir, e as pessoas começam a dar ouvidos. E a gente vai tratar sobre isso nessa manhã. E numa definição assim bem simples, profecia é o ato, tá, de Deus usar alguém para anunciar mensagens do interesse dele, do interesse de Deus, tá? E nós entendemos que ela pode acontecer de duas formas. Uma forma é Deus iluminando a mente da pessoa a quem ele está usando, e subitamente, ou melhor, um melhor entendimento para todos, e instantaneamente, tá? Deus começa a falar através daquela pessoa, uma mensagem assim, uma mensagem na hora ali, e Deus fala através daquela pessoa para algum propósito dele. E a outra questão em relação à profecia que muitas das vezes também, né, e é a forma que Júlio, eu entendo, que é a mais, como é que eu vou usar o termo? Que é a mais fiel, eu vou colocar assim, que é quando Deus usa pessoas para proclamar e interpretar a sua palavra com profundas revelações. Eu vou colocar esse termo dessa forma.
Então, ela pode ser usada dessas duas, ela acontece dessas duas maneiras, tá? E algo também que é importante dizer é que, nesse primeiro caso, não era algo que a pessoa estava pensando, não era algo que a pessoa estava maquinando, é algo que instantaneamente Deus entregou ali para que ela pudesse tratar, seja com uma pessoa específica ou até mesmo com um grupo de pessoas, com a igreja. Lembrando que a profecia, ela não, em hipótese alguma, ela vai estar acima da exposição da palavra. A profecia, ela não, eu vou usar esse termo também, ela não é algo, como acontece em muitos lugares, que todo culto é obrigatório ter. Não, é algo que Deus estabelece. Não é algo que o homem tem que estabelecer. É diferente da palavra. A palavra, todo culto a gente tem a palavra, né? Todo culto a gente tem a profecia mediante a palavra, porque ela é exposta e fala conosco. E o Senhor se revela através da sua palavra. Agora, a profecia como um dom, tá? Ela deve ser, ela é aceitável na igreja, mas nem todo culto ou não é algo que é corriqueiro de acontecer. Deus usa a pessoa na hora que Ele quiser e no momento que Ele quiser, tá bom? E aí, irmãos, voltando aqui para Provérbios 29, versículo 18, por exemplo, a gente vê aqui que o texto de Provérbios não está tratando especificamente de um outro texto que mais à frente a gente vai tratar, que se refere ao dom. Provérbios aqui, tá, não está tratando especificamente do dom, que, como, por exemplo, Paulo trata. É muito simples a gente olhar, não precisa nem ir no hebraico, não. Se quiser, eu particularmente acabei não indo no hebraico, porque estava tão claro, e acabei também trocando uma ideia com o pastor Alan a respeito disso. E aí, por exemplo, o que o contexto aqui desse versículo trata? Vamos lá. Não havendo profecia, o povo, me ajudem, por favor, o povo perece, não é isso que está o texto? Logo em seguida, o que vem dizendo o texto? Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Olhando para esse contexto aqui, vamos pensar junto? Do que está sendo tratado nesse contexto aqui? Alguém, por favor, me ajude? De quê? A palavra, irmãos. Vocês estão vendo? O contexto aqui está tratando da palavra de Deus. Sem a palavra, o povo se corrompe. Sem a exposição da palavra de Deus, a igreja vai embora, a igreja não cresce. Ela pode inchar, mas ela não vai crescer segundo a vontade de Deus. Ela não vai crescer segundo o que Deus estabeleceu, o propósito de Deus. E para que serve a palavra? Para nos colocar no trilho, para impedir que nós venhamos a pender ou para a direita ou para a esquerda. Por exemplo, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o quê? Luz para o meu caminho. O que isso significa? Que pela palavra, pela revelação da palavra, pelo conhecimento da palavra, eu estarei instrumentalizado para não errar o alvo. E sem o meu caminho iluminado, eu posso cair. Na verdade, eu vou cair. Eu costumo usar um exemplo de um local no interior, onde a luz da lua é a iluminação das ruas de um local no interior, uma rua de chão, por exemplo. Aí você está lá no seu carro ou está caminhando. Não, no carro, vamos lá. Você está de carro.
né? Lá no interiorzão, aquela rua toda rua de chão, né? De barro. Se você não ligar o farol, o que vai acontecer? Numa noite bem escura, o que acontece? Você vai errar o alvo. Você vai bater em alguma coisa, você pode cair num buraco, você pode cair numa ribanceira. É assim ou não que acontece? Você não tem que ligar o farol para você saber para onde você está indo? Sim ou não? Eu tenho que ligar o farol. Eu não tenho os elementos que um óculos de visão noturna pode me proporcionar. Nenhum de nós tem. Então a gente precisa ligar o farol. E na nossa vida, e na nossa caminhada com Deus, acontece da mesma forma. Tudo parte da palavra. O princípio que a gente tem sempre vai ser a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso livro de regra, fé e prática. Então tudo sempre vai partir, tem que partir através da palavra de Deus. Porque se a gente não lê a palavra, se a gente não se alimenta da palavra, se a gente não aplica a palavra na nossa vida, nós vamos perecer, nós vamos cair. Sem a palavra, é como se as pessoas elas ficassem, digamos assim, soltas. Sem a palavra, é como se cada um pudesse construir o seu próprio caminho. Sem a utilização da palavra, sem o conhecimento da palavra, cada um, e infelizmente, já tendo a palavra, ainda tem muitos que constroem o seu próprio caminho. Ainda tem muitos que constroem o seu próprio cristianismo, infelizmente. E olha que a gente tem à nossa disposição a palavra. E olha aqui, até esqueci. Durval, me ajuda? Cadê? Tá aí? E olha que nós temos à nossa disposição, pelo menos aqui, um instrumento que nos auxilia a nos alimentarmos diariamente, o ano inteiro, da palavra. Então nós não temos desculpas, irmãos. Tá vendo aqui, ó? Eu sempre, muitas das vezes eu estou conversando com o Durval, ele abre a Bíblia e fala assim, aqui, ó. Isso aqui é um plano de leitura bíblico que a gente tem em um ano. E a gente lê todo o Antigo Testamento em um ano, uma vez por ano. E o Novo Testamento a gente lê 2 vezes ao ano. E é algo simples, tá vendo? Um papel. E tem aqui onde você consegue marcar os dias e você vai acompanhando na leitura bíblica. Obrigado, Durval. Isso aqui norteia a nossa leitura, nos ajuda, né? Para quem não tem autodisciplina, isso aqui é muito bom. O plano de leitura bíblica. Então, se tem alguém aqui que não lê a Bíblia, está pecando. Está pecando. Porque aí não sabe o que Deus quer, não sabe quais são as promessas de Deus, não tem convicção nas promessas de Deus, não conhece as advertências de Deus e fica solto. Fica solto. Fica criando o seu próprio caminho. E quando o ser humano constrói o seu próprio caminho, sabe onde ele vai dar? Abismo. Morte eterna. A Bíblia declara que o salário do pecado é a morte, mas que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então o que eu preciso escolher, irmãos? O dom gratuito de Deus, que é a vida eterna. Então, em primeiro lugar, esse texto de Provérbios aqui, na primeira parte do versículo, mostra que esse termo aqui, profecia, está se referindo à palavra.
ao conhecimento da palavra, à prática da palavra. E a segunda parte do versículo, que em segundo lugar, eu coloquei o título aqui como a verdadeira felicidade, porque o texto diz assim: porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Ou seja, aquele que guarda a palavra é bem-aventurado. Irmãos, guardar a palavra, praticar a palavra é o quê? É segurança para nós. Praticar a palavra de Deus é segurança para nós. Somos abençoados quando nós escolhemos obedecer. Estar pautados na palavra é segurança para nós. Não nos deixa errar o alvo. Por quê? Porque está lançando luz no nosso entendimento, no nosso conhecimento, na nossa cosmovisão. O que é cosmovisão? É a visão que você tem de tudo, baseada onde? Na palavra de Deus. João 14, versículo 23 e 24, olha o que Jesus diz a respeito de conhecermos a palavra. Diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. A maior prova de amor nossa para com o nosso Deus é conhecendo a palavra, porque conhecendo a palavra, nós vamos amar o dono da palavra, nós vamos ser reverentes ao dono da palavra, nós iremos odiar o que o dono da palavra odeia, que é o pecado, nós vamos lutar contra o pecado, nós não vamos fazer concessões, não seremos permissivos. Outro versículo também, João 15, versículo de 9 a 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, ou seja, a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Por isso que muitas das vezes, principalmente em momentos de adversidade, às vezes vem alguma dúvida, e o que o Espírito Santo faz? Ele vai lá no nosso arquivo e nos faz lembrar de quê? Da palavra. Porque ela não mente. Por isso que quando eu tenho a palavra guardada no meu coração, eu tenho esperança, eu tenho fé. Ainda que eu possa dar uma bambeada, o Espírito Santo ou Deus usa alguém para me lembrar da palavra. E aí a palavra me põe no trilho de novo. Já aconteceu isso com você? Comigo já. Algumas vezes. Às vezes eu estava meio cabisbaixo, de repente Deus usou vocês sem vocês saberem, tá? Para falar comigo, para me exortar. Quantas vezes isso já aconteceu, irmãos? Seja no encontro no lar, seja numa conversa. Um dia desse estava eu e José Cleiton aqui. Vou falar dele hoje. E aí ele falou um negócio, eu comecei a chorar. Ele não entendeu nada. Ele até ficou assim, assustou assim. Eu falei, cara, você falou, Deus te usou para falar comigo. É um questionamento que eu tenho feito para Deus. Eu falei para ele, não sei se ele lembra. Meu olho encheu d'água na hora, foi automático. Mas por quê? Porque ele falou algo ali relacionado a algo que eu estava falando com o Senhor. Eu falei, poxa, irmão, Deus te usou para falar comigo. Porque é um questionamento que eu tenho feito a Deus.
Um assunto que só ele sabe lá, eu e ele vamos saber. Comecei a chorar aqui, igual criança, o olho encheu d'água assim, ele ficou olhando assim para minha cara. Eu vi um negão desse chorando na minha frente, imagina. Mas por quê? Porque ele foi usado por Deus ali naquele momento, irmãos. Então a palavra traz alegria, nos corrige, nos consola, nos anima, nos alegra, nos enche de esperança, fortalece a nossa fé, e é só pela palavra mesmo, traz vida, desfaz a obra do inferno, a obra do diabo. A palavra é sempre pela palavra, irmãos. Por isso que quando não há a palavra de Deus, o povo perece. Mas aquele que guarda a palavra, ou seja, aquele que guarda a lei, esse é feliz, esse é bem-aventurado. E o Senhor está nos conclamando, amados, a não negligenciarmos a maior revelação que Ele quis deixar para nós, que é a palavra. Não negligencie em nome de Jesus. Ou melhor, não negligenciemos, porque eu estou no mesmo barco que vocês. Não negligenciemos a palavra, o conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Mas pastor, mas e quanto ao dom? Você falou no início. Você falou da internet, um monte de gente que aparece falando um monte de coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Olha o que Paulo está dizendo aqui para os irmãos, para os novos irmãos da igreja de Tessalônica. Não desprezeis as profecias. E aqui, essa profecia já não é o mesmo termo que foi utilizado em Provérbios. Aqui está falando do dom, irmãos. O dom de profecias. Nós cremos, amados. Nós cremos no dom de profecia. Nós entendemos que eles não cessaram. Nós entendemos que os dons de profecia ainda estão... não apenas o dom de profecia, mas que todos os dons ainda estão vigentes. O que falta muitas das vezes é a gente buscar mais. E no caso aqui, esse dom de profecia, Paulo, ele dá um alerta para os irmãos de Tessalônica, para a jovem igreja de Tessalônica: não desprezem as profecias. Não desprezem. Como nós falamos, esse termo aqui de profecia é aquela mensagem que eu falei no início, que Deus, sem que a pessoa esteja maquinando, né? Pelo menos aquela que é dada por Deus, claro. Deus entrega instantaneamente para a pessoa, e ela, movida pelo Espírito Santo, ela transmite a mensagem. Paulo, é isso que ele está dizendo, porque o Espírito Santo faz isso. Ele não está retido. Muitas das vezes isso pode não acontecer porque a gente
por algum motivo, pode estar tentando impedir. E algo interessante que eu vejo aqui nesse versículo é que, logo no versículo anterior, ele fala, olha, não extingais o Espírito. Ou seja, não apague a chama do Espírito. Aí logo em seguida ele fala, não despreze as profecias. Então quer dizer que você está dizendo que eu tenho que acreditar nas profecias? Não é bem isso que eu estou dizendo, não. Eu estou dizendo que elas existem. Presta atenção. Ué, o pastor falou da internet, falou das profecias, e agora ele leu lá e disse que eu tenho que crer, eu preciso crer nas profecias, sim. Mas então quer dizer que eu tenho que acreditar em todas elas? Não. Não. Nós cremos que Deus usa pessoas do jeito que Ele quiser, na hora que Ele quiser, no momento em que Ele quiser, para transmitir uma mensagem que vem dEle, que concorde com a palavra dEle. Mas há critérios a serem observados. É isso que eu quero mostrar para vocês. Há critérios. Deus usa pessoas? Sim, usa. Nos dias de hoje ainda usa, tá? Gente para trazer mensagens dele, mensagens que concordem com a palavra dele. Mas da mesma forma que Deus usa pessoas para trazer, da mesma forma que Deus usa os seus santos para, no momento em que Ele quer, trazer uma mensagem direta do trono dele para nós, concordando com a palavra, de igual modo, Satanás faz a mesma forma. E aí, Paulo, sabendo disso, o que ele orienta aos irmãos da jovem igreja de Tessalônica? Ele diz, olha, versículo 20, não desprezeis as profecias. Voltando um pouquinho, né? Versículo 19, aqui. Não apaguem o Espírito. Aí ele vem no versículo 20, não desprezem as profecias. Mas aí ele dá uma orientação. Examinem tudo e retenham o que é bom. Esse é o padrão. Está vendo de onde vem o padrão? De onde vem o padrão? Ah, tá. O texto está dizendo, no versículo 21, que eu preciso examinar. Sim. Mas de que fonte que eu vou... A partir de que fonte? Qual é a fonte que vai nortear? Qual é a fonte que eu vou utilizar para examinar aquilo que está sendo dito? A gente já sabe. Qual é a fonte? A palavra. Você está vendo? Como a palavra, o exame da palavra, o conhecimento da palavra é segurança para nós? Você está vendo como é importante? Como é importante termos a palavra guardada na tábua do nosso coração? Porque se por um lado Paulo fala, olha, não desprezem as profecias. Por outro ele fala, ó, examina tudo e retém o que é bom. Quando a mensagem, amados, ela vem direto do trono de Deus, ela edifica, ela consola, ela exorta, tem um propósito, não é qualquer coisa, não é qualquer coisa. A gente vai falando aqui aos poucos aqui. As profecias não são apenas mensagens que podem prever o futuro, mas, sobretudo, aquelas que proclamam a palavra de Deus, sob a direção do Espírito Santo,
O teor da mensagem consiste no cuidado, na diligência da vida espiritual e na pureza da igreja. A mensagem admoesta, exorta, anima, consola e edifica. Quando ela vem direto do trono da graça de Deus, ela tem esses objetivos. Por isso nós não devemos desprezar, mas sempre lembrando de examinar. Sempre lembrando de examinar. Lembrando que a edificar, embora ela também possa em algum momento ter a função de trazer edificação, a edificação permanente não é quando Deus levanta alguém, usa alguém para trazer. A edificação permanente, como nós falamos no início, é a exposição permanente da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque existem igrejas hoje que estão baseadas apenas no dom de profecia. Você sabia disso? Existem igrejas que todo culto tem que ter. Todo culto tem que ter. Se não tiver, não serve. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Todo culto tem que ter. E aí, nessa parte 3, né, nós falamos sobre o dom de profecia. E juntando com a parte 4 agora, de sermos vigilantes. Como nós falamos, o dom de profecia, ele existe? Sim, existe. Mas, como Paulo falou logo em seguida, examinai tudo e retende o que é bom. Não significa que a gente deve dar crédito de imediato. A gente precisa examinar. Ouviu? Examina. Por quê? Porque toda profecia, ela precisa ser colocada à prova. Ela deve ser colocada à prova. Que prova? Aqui, ó, à luz das Escrituras. Nenhum pronunciamento sob o dom de profecia deve ser recebido sem esse critério. Nenhum. Eu me lembro do ano passado, e eu já adverti aqui a igreja. Um monte de gente, né? Um monte de gente, né, vendo as profecias e dança para lá e pula para cá e Brasil para lá e Brasil para cá. Eu falava mais em grupos menores, gente, a gente precisa tomar cuidado com o que está sendo dito. Um determinado candidato, né, aquela coisa toda, e porque falava-se versículos da palavra, nós tínhamos uma pessoa que ajudava a gente aqui, com cestas básicas, e eu cansei de dizer para ela, falei, olha, toma cuidado, não vai acontecer isso. Para ela eu falava, muito claramente, não vai acontecer isso. Olha, o Brasil, ele está andando assim, e ela batia o pé, não, mas você acha? Mas porque Deus, e Deus falou, e Deus usou a profeta lá Deus usou a profeta lá de um outro estado lá, é muito conhecida, sabe? As pessoas vão lá para o sítio dela e ficam lá em tratamento. Ok. Não vou citar o nome dela. Talvez até seja uma mulher de Deus. Eu não vou dizer que ela é uma falsa profeta. Não vou dizer isso. Não posso dizer isso. Mas, olhando para a palavra, olhando para o cenário nacional, olhando para o Brasil, eu fiquei descrente daquilo que essas pessoas estavam falando que iria acontecer. Porque eu não vi arrependimento da nação. E por eu não enxergar
o arrependimento nacional, aquilo que supostamente Deus estava dizendo através dessas pessoas, eu entendi que não iria acontecer, como de fato não aconteceu. E eu alertei. E a impressão que eu tenho, eu perdi o contato com essa pessoa, é que ela ficou desapontada, mas eu avisei a ela. Falei, olha, cuidado com isso que está sendo dito. Não vai acontecer. Para ela eu falei, não vai acontecer isso. E eu expliquei, mesmo que eu estou falando para vocês agora, eu disse para ela, não está havendo um arrependimento nacional. Se houver um arrependimento, eu posso entender. Se eu perceber, né, que há uma comoção nacional da igreja, não estou falando do mundo não, irmãos, da igreja brasileira, aí eu vou acreditar que, sabe, Deus pode mover, Deus pode fazer, mas não há. Veja o cenário nacional, olha para a palavra, veja os exemplos que a palavra deixou para a gente. Falei para ela. Fui lá no Antigo Testamento, falei, olha o povo de Israel, as advertências que Deus dava, para que ele se consertasse, e se ele não se arrependesse, e se não consertasse, o que iria acontecer? Deus mudou? Eu falava para Deus, não mudou, ele continua sendo o mesmo, e se não houver arrependimento, o mesmo vai acontecer na nossa nação. Aí ela, mas pastor, não, mas eu... Falei, amém, 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 vamos deixar isso para lá, mas desse por avisada. Então, queridos, muitas das vezes, pessoas, né, elas falam de três formas, tá? A profecia, ela pode acontecer, ela pode vir de três fontes, eu vou colocar assim. 5. Como julgar uma profecia? 3 fontes. Primeira fonte, carne. O eu. Eu quero muito que aconteça. E aí, por eu querer muito que aconteça, provavelmente eu prefiro entender assim, Júlio, tá? Que essa questão que eu citei agora, das questões políticas, provavelmente, eu prefiro entender assim, tenha sido carne. Provavelmente, não posso afirmar. Só quem sabe é o Senhor. Então, primeiro, como julgar uma profecia? Eu preciso entender que muitas das vezes a profecia, ela é obra da carne, ou seja, daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero tanto. E aí, a pessoa, né, que está profetizando, entregando para alguém, ou para uma igreja, no caso, enfim, é levada pela emoção, pelo querer, pelo desejo que aconteça, porque ela está sentindo aquilo que os seus olhos veem, aquilo que o seu coração manda, e nem sempre o coração está falando coisa verdadeira. A Bíblia declara que o coração é enganoso. Por isso que a gente tem que estar preso aonde? Aqui, ó, no limite. Ó. Qual é o limite? A palavra. Porque ela não nos deixa errar. Às vezes experiências pessoais blefam contra nós, mas a palavra não. E aí se eu venho para a palavra, se eu fico preso na palavra, preso não, livre na palavra, meu irmão, é bênção, é felicidade, é alegria, é não errar o alvo. A palavra me dá segurança. E aí, primeira coisa, carne, é emoção, o querer, quero muito que aconteça. Segunda, do diabo. Muitas das vezes, tem gente que se levanta para falar coisas e o espírito que está agindo ali não é o Espírito Santo e muitas das vezes nem é a carne. É o espírito de engano. De engano. Por isso que Paulo orientou os irmãos, olha, vocês não devem desprezar, mas, eu sempre quando eu falo mais, eu não sei porquê, pastor Geraldo, quando eu falo mais eu lembro do Senhor, mas,
examinem tudo. Olha o que Paulo está dizendo. Elas acontecem, elas são verdadeiras, mas examinem tudo. E, obviamente, a carne pode vir da carne, né? Aquela emoção, o desejo de que aconteça, pode vir do diabo, que quem está inspirando a pessoa é o próprio Satanás. E, infelizmente, muitas pessoas falam em nome do Senhor, tá? E aquela que é fidedigna ao que Deus está dizendo. E algo que eu acho muito interessante, no que diz respeito à profecia que de fato vem de Deus, é que ela precisa atender a pelo menos 3 princípios. Deus, ele não vai ficar somente, preste atenção, preso em falar de vitória. Se Deus quer o bem da sua igreja, tem hora que ele vai dar aquela... Tem hora que ele vai animar? Tem, por que não? Mas não há só vitória. Deus vai te dar, vai acontecer, e a igreja entra e sabe? Não é assim que acontece, né? Os lugares que estão lotados e que tem essa prática, eles só falam de vitória, de ganho, né? Massageiam o ego. Mas uma profecia que vem de Deus pode ter a questão da vitória? Pode. Mas não vai só falar de vitória, não. Não vai falar só disso. Deus também vai falar sobre disciplina e, é claro, a solução, né, para determinado problema que a pessoa ou que a congregação pode estar enfrentando. E também, antes que o oásis venha, certamente virá a luta. Tá? Quando é Deus que fala que vai acontecer, certamente, irmãos, o inimigo vai tentar se levantar para impedir. Só que, quando Deus fala, né, não há quem possa impedir. Quando Deus estabelece algo, quando Deus transmite algo, e nós formos fiéis àquilo que Ele falou, Ele vai cumprir. Só que o inimigo das nossas almas vai tentar se opor. Sim ou não? Lembrei agora. Daniel começou a orar, não me lembro muito bem o contexto, e imediatamente a resposta de Deus veio. Ou melhor, saiu lá do trono da graça. Mas demorou para chegar até onde ele estava. Por quê? Porque houve oposição. Então precisa passar por esse... quando Deus fala, precisa passar por esses princípios. Nunca vai ser só coisa boa. Tem hora que vai ter aquele puxão de orelha. Tem hora que vai ser aquela puxada doída. Mas sabe para que serve essa puxada? Para trazer a gente para o trilho, irmãos. Para endireitar o nosso caminho. Isso é maravilhoso. Quando não há correção, nós não somos filhos. É isso que a palavra declara. E quando Deus corrige, é uma demonstração de zelo, de amor. E a gente precisa se alegrar, ainda que doa. A primeira pancada dói? Dói. Mas aí, poxa, eu sou filho. Eu sou filho. Eu fico preocupado quando não há correção em alguns lugares. Quando eu ouço, comentários, mas eu não ouço falar dessas coisas, eu fico preocupado. Eu me lembro de uma certa feita em que
nosso grupo foi fazer o evangelismo e bateram numa casa. E vieram atender, e um casal de jovens estavam morando debaixo do mesmo teto, não eram casados, mas estavam morando debaixo do mesmo teto e estavam em fornicação e frequentavam uma igreja. E ali os irmãos começaram a falar de arrependimento. E aquele casal falou: a gente nunca ouviu falar isso na igreja. É esse o cenário em muitos lugares. A gente nunca tomou uma repreensão na palavra para conserto, porque Deus nos ama. Não, tudo é amor, tudo são flores, mas não é assim. Infelizmente, amados, muitas pessoas estão dando o que os falsos profetas querem. Nem todo mundo quer ouvir uma repreensão. Nem todo mundo quer tomar um puxão de orelha. Nem todo mundo quer passar por lutas antes de receber a sua vitória. Antes de ser atendido com aquilo que realmente vem da parte de Deus. E o resultado é que muita gente corre para lugares que sabe que há profecias, mas há profecias entre aspas. E aí, uma coisa muito importante de se dizer é que, eu nem meditei sobre isso, mas eu vou falar isso agora, é que quando a profecia ela vem da carne, nós falamos que ela pode vir da carne, do diabo e, obviamente, de Deus. Ela facilmente pode se transformar numa profecia diabólica. Sim ou não? Vocês concordam comigo ou não? Podem. Sabe por quê? Se Deus não está no negócio, e se não há campo neutro no reino espiritual, pensem comigo, raciocinem comigo. Não há campo neutro no reino espiritual. Ou é de Deus, ou não é. Se não há campo neutro, e a profecia é da carne, é do diabo, é de Deus, essa profecia da carne, ela facilmente, o inimigo pode se aproveitar daquilo ali e começar a fazer a bagunça que ele quer fazer. E aí muita gente está hoje com vida destruída por culpa dela mesma. Porque não observou a palavra, ignorou a palavra, estava dentro de igreja, ignorou a palavra, não lia a palavra, tinha preguiça de ler a palavra, tinha preguiça de ouvir. Tem gente que não participa de escola bíblica dominical, ignora o ensino da palavra, aí começa a frequentar esses lugares. E aí é um prato cheio, por quê? Está abrindo, né? É como se você estivesse abrindo a porta, pode entrar, tá? Mas não é para o Espírito Santo. Não é para o Espírito Santo. A pessoa quer algo fácil. É por isso que está lotado. Porque as pessoas não querem. Foi falado aqui, acho que na semana passada, que há um sincretismo religioso muito grande no nosso país, né? Diversas influências que foram recebidas aqui no nosso país. E o brasileiro, naturalmente, ele é muito místico. Eu falei sincretismo, mas eu queria falar misticismo. E aí, as pessoas correm para onde tem uma placa dizendo, olha, irmão, se tivesse uma placa aqui, dizendo, olha, culto de revelação, vocês iam ficar em pé. E se fosse feito isso aqui, claro, graças a Deus não é. O corpo diaconal ia ficar em pé suado, tendo que pegar cadeira. Bota a cadeira ali, bota. Porque as pessoas gostam disso. Só que elas não sabem o risco que elas correm.
Porque se prestando a esse serviço, o inimigo ele tá ganhando, é como se a pessoa estivesse dando legalidade para ele. E aí a pessoa vai atrás. E tem gente que está com vida destruída, tem gente que está com raiva de Deus. Vocês acreditam nisso? Tem gente que hoje está desviada e com raiva de Deus, porque o diabo falou. Olha só que coisa terrível. Porque o diabo ofereceu, olha, Deus vai te dar um casamento. Até o final do ano Deus vai te dar um casamento. E aí, o final do ano chegou, não aconteceu. Ah, Deus me prometeu e não cumpriu, eu estou com raiva. Foi Deus que prometeu? Não foi. Mas a pessoa não observou o básico, o princípio de tudo, que é a palavra dele. Olha só que coisa. E um monte de situação, casamentos destruídos, negócios destruídos, irmãos. Escolhas mal feitas. Eu me lembro que uma vez, o pastor Geraldo conhece, nós estávamos num culto, num determinado lugar onde nós congregamos, e a pessoa que estava ali ministrando, que tinha essa prática, olhou para mim, né, fez caras e bocas, aquela coisa toda, e falou, olha, Deus vai te tirar de lá. Estava se referindo aqui onde eu moro. E no final, uma querida irmã, a gente ama muito, né? Chegou pra gente. Que bênção! Ó, pode parar de fazer obra na sua casa. Pode parar que agora... Você viu o que o fulano falou? Né? Ela falava bem rápido. Você viu o que o fulano falou? Você viu? Você viu? Glória a Deus, você não vai mais precisar gastar dinheiro fazendo obra na sua casa. Pode parar, é só esperar Deus fazer. Eu falei, amém, irmão. Eu falei, amém. Só que eu não dei ouvidos, não. Sabe? Então, irmãos, existem coisas... Então, existem coisas que muitas das vezes é vontade humana e, infelizmente, o inimigo. Mas não se esqueça que Deus continua falando. Amém? Não se esqueça. Deus continua falando. E, como eu falei aqui, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22, diz assim. Ainda estou em como julgar, na quinta parte, como julgar uma profecia. Deuteronômio 18, 21 e 22, diz assim. E se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou aquele profeta. Não tenhas temor dele. Queridos, quando Deus fala, não há equívoco de nada. 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 Daqui a tantos dias vai acontecer tal coisa. Assim diz o Senhor. Tem que acontecer. Porque se não acontecer, não foi o Senhor. Ah, mas fulano errou por um dia. Não foi Deus. Deus não se deixa escarnecer. Não foi. Ah, não, Deus errou o cálculo. Que negócio é esse? Não, foi por causa do fuso horário, né? Eu falei baseado no fuso horário lá do Japão. Aí, né, baseado no fuso horário do Japão, realmente, errou por um dia, né, de um determinado acontecimento, então tá certo. Não, irmãos, se Deus falou, ó, daqui a tantos dias vai acontecer. Deus usou alguém para falar, tem que acontecer dessa forma. Porque senão, não foi Deus. Ponto final. Talvez a pessoa tenha visto previsões do tempo. Talvez ela estava acompanhando lá as previsões do tempo. Acompanhando aí
pessoas que entendem, né, de assuntos climáticos, estavam acompanhando ali, e aí se sentiu impelido a falar que Deus falou. E aí um monte de gente está lá, ó. Ih, é homem de Deus. Cuidado! Se Deus falou, Ele vai cumprir. Olha aqui, ó. Novamente, versículo 22 de Deuteronômio 18. Quando o profeta falar em nome do Senhor, e essa palavra não se cumprir, mas cumpriu. Ok, cumpriu. Nem suceder assim. Daqui a tantos dias vai acontecer. Não sucedeu assim. Então não é de Deus. Mas aconteceu, mas não foi Deus quem falou. Através dele, não. Ele chutou, ele fez qualquer outra coisa, mas não foi Deus quem falou. Porque quando é o Senhor que fala, Ele zela pelo que Ele fala. Amém? Ele zela pelo que Ele fala. Eu fui me empolgando, pulei umas partes aqui, mas esse texto aqui, né, quinta parte de como julgar um profeta, aí logo em seguida eu falei, né, da carne, que a profecia vem da carne, do diabo e, obviamente, a profecia de Deus. Você quer ver uma coisa? A voz do povo não é a voz de Deus. Segundo Crônicas 18, abre lá, por favor. A gente vai ver isso agora. Segundo Crônicas 18. Versículo 3. Olha que situação que ocorreu e que ocorre exatamente nos dias de hoje em muitas igrejas. Segundo Crônicas 18, versículo 3. A partir do versículo 3. É uma leitura um pouquinho longa, irmãos. Diz assim: Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Para aqui um pouquinho. Acabe um homem completamente desviado, fora do padrão de Deus, um ímpio. Josafá não tinha nada o que fazer lá, mas ele estava lá. E aí, eles consultam, né, eles se consultam ali primeiro. Vamos fazer guerra. Ramote de Gileade. Ok, vamos. Mas vamos consultar. Aí, o espiritual Josafá, né, falou: não, tudo bem, a gente vai. Mas primeiro vamos consultar o Senhor. Aí o carnal Acabe chama os profetas. Imagina, 400 profetas. Eita glória! O céu desceu nesse lugar, não desceu não, irmãos? Imagina, né? Acabe, e aí? Nós queremos nos levantar e guerrear contra Ramote de Gileade. O que o Senhor fala através? Eita, rei, pode ir. Eita, Deus já deu tudo certo. Deus já te deu vitória. E um fala, e os 400 unânimes. Imagina, que coisa linda. Todo mundo pulando no poder, fazendo aquela festa. Sobe, rei, a vitória já é certa. Aí, por algum motivo, né, Josafá fala assim: vem cá. Aí, né, Josafá, espiritualzão, peraí.
Ele viu alguma coisa, né, que não estava batendo. Ele falou, não, tudo bem. Mas não tem um profeta do Senhor, não? Vamos continuar aqui a leitura. Versículo 6. Disse, porém, Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse, traze aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praça à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas, profetizavam a sua presença. Rei, eita, a vitória está chegando, olha aí, rei, recebe aí, rei. Todo mundo lá na porta da cidade, profetizando. Aí, versículo 10, e Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo consumires. Olha só que coisa que ele estava fazendo. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo, sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar a Micaías falou-lhe dizendo, eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. O mensageiro já chegou lá, tentando influenciar Micaías, né? Mensageiro do inferno, do diabo. 13. Porém, Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Louvado seja Deus. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse, Micaías, aí, né, Acabe pergunta, Micaías, versículo 14, tá, irmãos? Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse, subi, e triunfarás, e serão dados na vossa mão. Micaías está mentindo aqui? Não. Micaías provavelmente está de ironia com o rei. Amém? O profeta Micaías, que era um profeta de Deus, estava provavelmente de ironia com o rei. E o rei lhe disse, olha por que eu entendo que ele estava de ironia. E o rei lhe disse, até quantas vezes te conjurarei para que não me fale senão a verdade em nome do Senhor? Ou seja, deixa de brincadeira, o profeta, e fala logo o que Deus te disse, porque ele percebeu que Micaías estava zombando da cara dele. Tá? E aí, mais 2 versículos. Então disse ele, aí Micaías falou sério com ele. Então disse ele, vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, estes não têm senhor. Torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Lembra que eu falei sobre só falar coisas boas? Aqui. Um homem incrédulo, um homem desviado, Acabe, cheio de profeta. Eu fico imaginando a dança, sabe, os gritos, os brados de júbilo desse monte de profeta, e pega um chifre e fala, olha, você vai ganhar, Deus vai te dar. Aí vem um homem de Deus. E o homem de Deus fala, você não vai ganhar. Micaías era um homem justo, santo diante do Senhor. E foi ali e transmitiu a mensagem. Depois, se você quiser ler todo o resto, Micaías ele acaba dizendo, olha, você vai morrer. Você vai morrer, Acabe. E Josafá quase vai na dança também. Se você ler, não vou ler tudo por causa do horário. Com uma aliança com o ímpio que Josafá fez, ele quase dança, mas Deus teve misericórdia dele. Nessa
peleja contra Ramote de Gileade. Então, amados, para você ver que Deus pode trazer coisas boas, sim, pode. Mas muitas das vezes nós precisamos de conserto. Muitas das vezes nós precisamos de alguns ajustes. E o Senhor se utiliza de graça e misericórdia para nos ajustar segundo a sua vontade. E eu temo muito por aqueles que têm esse mesmo espírito desses 400 profetas, que só falavam coisas boas. Tanto desses que só falam, quanto desses que só gostam de ouvir coisas boas. Deus tem coisas boas para nós? Tem. Mas o melhor que Ele já fez, o melhor Ele já fez. E que coisa boa foi essa? Salvação. Enviar o seu único filho para nos comprar novamente para Deus, para Ele. Essa é a melhor coisa que Deus poderia fazer com cada um de nós. Isso significa que Deus não possa nos abençoar? Deus, sim, claro que pode. Isso significa que Deus não pode nos dar coisas? Deus pode, tem poder. Quer ver um exemplo? Antes de assumir o pastorado, eu trabalhei numa empresa por quase 12 anos. Sabe quem abriu aquela porta para mim? Foi Deus. Eu entrei lá para trabalhar apenas 3 meses, era um trabalho temporário. Mas como eu estava em outro lugar e não estava recebendo, né? Vânia comentou comigo, eu falei, não, eu quero ir. Entre estar num lugar ganhando mais sem receber, eu prefiro ir para ganhar menos e receber. E eu fui para trabalhar 3 meses, uma vaga temporária. E dali, desses 3 meses, passou por mais 3, e depois desses 3 meses eu fui efetivado, fiquei lá quase 12 anos. E eu quero abrir um parênteses aqui, né? Porque é importante falar, e em decorrência, né, depois que eu fui demitido, depois da pandemia, uma parte desse valor que ficou retido por algumas questões, eu usei para comprar esse carro que eu tenho hoje. Alguns irmãos me ajudaram, né? Eu me lembro que eu comentei aqui, mas é sempre bom comentar novamente, né, para ninguém esquecer. Uma parte do valor que ficou retido, depois eu consegui retirar por conta da enfermidade da Vânia, né, do FGTS, eu usei, né, para comprar o carro que eu tenho hoje. Alguns irmãos me ajudaram, me abençoaram também para complementar no valor que eu tinha, e ali eu pude comprar o Flecha de Prata, né, para a honra e para a glória do Senhor. Então, Deus faz, Deus dá, Deus pode conceder casa, mas o propósito do Evangelho não são coisas materiais, porque coisas materiais são perecíveis. O propósito do Evangelho é a eternidade com Deus. Amém? Para finalizar, sexto ponto aqui. Como é que eu posso avaliar uma profecia? Primeiro, conhecendo a palavra. Sempre partindo do conhecimento da palavra. E vamos lá. Alguém chegou para você e falou alguma coisa, ou você esteve no lugar e você viu Deus usando alguém, não é? Como é que você vai avaliar? 1 João capítulo 4, versículo 1 a 3 diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já agora está no mundo. O que esse texto sugere para nós? Aponta para nós.
Em primeiro lugar, se você conhece a pessoa, o que você vai analisar? A vida, o testemunho de vida dela com Deus. É o que o texto sugere para nós. É alguém humilde? É alguém que foi transformado, que demonstra que tem uma vida transformada pelo Espírito Santo de Deus? É alguém humilde? É alguém que zela pela sua família? Se for alguém que tem família, você olha e você vê alguém que tem zelo pela família. E se você conhece a pessoa. É alguém que demonstra ter o fruto do Espírito. É essa avaliação que você deve fazer. Mas aí, de repente, você não conhece a pessoa e não tem como fazer essa avaliação. Você vai avaliar o que ela disse. A primeira coisa que você vai fazer, lembra que eu falei da palavra? É você se perguntar, vamos lá, tem base o que foi dito com a palavra? Principalmente, com os ensinos de Jesus e com a doutrina dos apóstolos. Tem base? Essa primeira pergunta que você vai se fazer. Porque muitas das vezes a pessoa traz coisas que até estão na Bíblia, mas às vezes distorcem. Então faça esse exercício. E é importante, irmãos, nós entendermos o seguinte: nem mesmo os anjos do céu têm autoridade para modificar a palavra de Deus. Então, o inimigo facilita para nós, eu vou usar esse termo, quando alguém é usado na carne ou por ele, quando fala alguma coisa que não está aqui. Na hora você pode rebater. Você deve fazer isso. Na hora. Quando ele facilita para nós, fala algo que não está aqui, que não está registrado aqui, que não concorda com aquilo que Jesus ensinou, com a doutrina dos apóstolos, torna-se mais fácil para nós identificarmos. Agora, e se for dito algo que não está na Bíblia? Como, por exemplo, Deus vai te enviar para algum lugar. Deus vai mudar alguma coisa. Deus vai te dar alguma coisa. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Veja se aquilo que foi dito cumpre esses três papéis: edificar, exortar e consolar. Passe por esse crivo. Ah, mas eu ainda tenho dúvida. Devemos buscar pelo discernimento do Senhor, que também é um dom. Devemos buscar ao Senhor em oração, pedindo: Senhor, aquilo que me foi dito, mesmo fazendo esses exercícios, para mim não ficou claro. Eu ainda não consegui discernir, Senhor, me ajuda. Consulte o pastor, consulte os pastores, para que possam te auxiliar. E se nós não pudermos te auxiliar, nós vamos orar com você, irmãos. Ou se for para mim e eu tiver dúvida, eu vou consultar outros pastores. Vou pedir ajuda em oração. O que não pode acontecer é a gente ouvir e aceitar sem passar por um criterioso exame que é da palavra. Bem, amados irmãos, como nós dissemos, a gente vai finalizar aqui.
para que possamos examinar. Lembre-se, precisa trazer edificação, precisa trazer exortação e consolo, em nome de Jesus. E não se esqueça, tudo aquilo que vem de Deus como profecia, se for de Deus, vai se cumprir. Alguém disse, até aqui mesmo, que o maior inimigo do falso profeta é o tempo. Se eu não me engano, alguém disse essa frase aqui. Porque quando alguém fala que Deus vai fazer em tal tempo e tal coisa não acontece, já foi desmascarado. Não é isso? Então, que em nome de Jesus, o principal de tudo, palavra, dentro de tudo que a gente falou aqui, palavra e discernimento. Orarmos por discernimento, por conhecimento que vem da parte de Deus. Lembrando o que Paulo aconselhou ali aos irmãos de Tessalônica, a jovem igreja de Tessalônica: não desprezemos as profecias, mas examinemos tudo à luz das Escrituras. Amém? Para que nós não fiquemos, não sejamos enganados e ao mesmo tempo venhamos a duvidar de algo que Deus está trazendo. Então, que nós sejamos cuidadosos, assim como os bereanos, que julgavam tudo o que Paulo falava, lá em Atos 17, se não me falha a memória. Os bereanos olhavam na palavra para ver se era realmente aquilo que estava sendo ministrado e ensinado. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse momento. Te agradeço por ter me direcionado a tratar desse assunto. Sei que é um assunto que é bem mais extenso, pode ser falado, pode se aprofundar bem mais, mas eu entendo, Senhor, que até aqui o Senhor me direcionou a tratar com a Tua igreja, Pai. E pelo Teu Espírito, Senhor, eu te peço, instrui-nos, ó Senhor, a praticarmos a Tua palavra em todos os momentos, em todo o tempo, Senhor. E que todas as vezes que houver alguém, Pai amado, que seja usado, Senhor, com um dom semelhante a esse, com um dom de profecias, ó Pai. Em qualquer lugar, onde quer que estejamos, pode ser aqui, pode ser em qualquer outro lugar, que nós venhamos a aplicar a orientação que a Tua palavra nos dá, Senhor. A fim de que, por um lado, não venhamos a apagar o Teu Espírito Santo, e, por outro lado, que nós sejamos criteriosos como a Tua palavra nos aponta para sermos, ó Senhor. Que sejamos diligentes, ó Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome santo, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém.